Se é a partir daqui do Marco Zero que se contam todas as distâncias para qualquer parte de Pernambuco, é também daqui que se conta muito da história do povo pernambucano. Vamos conhecer alguns lugares que retratam as culturas e costumes que moldaram o jeito de ser recifense, de ser pernambucano e ser nordestino. A poucos metros do Marco Zero, chegamos na primeira sinagoga das Américas, a Kahal Zu Israel. Aqui, os visitantes têm a oportunidade de conhecer um pouco da presença judia no Nordeste. No começo do século XVII, muitos judeus fugiam da Europa por conta da Inquisição, período em que eles eram obrigados a se converterem ao cristianismo. Naquela época, Pernambuco era comandada pelos holandeses, que, diferente dos portugueses, permitiam a liberdade religiosa. Augusto Medeiros é um dos educadores da sinagoga e explica aos visitantes sobre esse período. Para que a gente perceba hoje em dia o quão nocivo foi essa repressão religiosa, para que a gente hoje possa oferecer um perfil ou então apresentar um panorama de pluralidade cultural e pluralidade religiosa, atenando para que tenha uma diversidade religiosa aqui no estado de Pernambuco contra esses vieses de intolerância. Depois do domínio holandês, a Inquisição chegou ao Brasil, fazendo com que os judeus criassem hábitos que, ao longo do tempo, se transformaram em ditos nordestinos. A influência da cultura judaica ela é gigantesca por conta de uma série de pessoas da comunidade judaica do século XVII terem se dispersado no sertão, deixando para nós hoje um sincretismo religioso onde funde cristianismo e judaísmo, principalmente nas comunidades sertanejas. Entre as semelhanças do povo nordestino e judeu, um hábito comum é evidenciado. O kippá ele pode muito bem ser entendido como uma representação daquele chapéu que o sertanejo usa no final da cabeça, um chapéu redondo que não serve para proteção do sol e nem para o ambiente hostil da caatinga. Ele é comumente representado como um kippá porque no século XVII, durante esse período de repressão, não se poderia utilizar nenhum tipo de artefato de elemento judaico. Por falar em sertanejo, vamos agora a um lugar que traz um pedaço do sertão à cidade grande, o Cais do Sertão. Este museu é uma homenagem à população da região, sua história e sua cultura. O visitante também conhece mais sobre personagens importantes que vieram de lá, como o rei do Baião, Luiz Gonzaga. O sertão que nós apresentamos aqui é o sertão que foi cantado por Gonzaga, é o sertão que está presente nas músicas de Gonzaga, na forma até estética de como ele vivia, né, essa relação com a região. E essa ideia que a gente trabalha de sertão, ela problematiza muito o que a gente encontra aqui no litoral. A maioria dos nossos visitantes, escolas aqui de Recife, elas desconhecem o que é o sertão de verdade. A gente sempre tem uma imagem muito caricata, né, retrógrada até, de um sertão seco, pobre. Apesar da influência do povo sertanejo sobre o recifense não ser tão evidente nos dias atuais, essa relação não pode ser deixada de lado. A relação entre os recifenses e os sertanejos, né, quando a gente para pensar um pouco no tema, ela parece ser complexa, mas ela é muito simples. Não existiria o sertão se não existisse Recife. E o Recife não existiria se não existisse o sertão. No ano passado, o Cais do Sertão recebeu cerca de 90 mil visitantes, uma média de 7,5 por mês. Boa parte desse número são de turistas, como Lucila, que este ano veio conhecer a cultura local. Eu acho importante conhecer um pouco da cultura nacional. Eu conhecendo um pouco da cidade, eu me interessei para vir aqui no museu, para conhecer um pouco da história do sertão, porque aqui a gente está numa região litorânea e eu queria conhecer um pouco mais sobre o povo do sertão e estou encantada com o museu. Seguimos agora para o Passo do Frevo, um ambiente dedicado à pesquisa e lazer deste ritmo que contagia a todos que passam pelo nosso estado. Influenciado por outros ritmos e danças, como passos de balé e capoeira, o frevo surgiu em Pernambuco entre final do século XIX e início do século XX. Considerado patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco desde 2012, o frevo é um ritmo que todos se lembram quando se fala em Pernambuco. O frevo, ele vira a identidade do Recife. Todo turista, quando chega aqui, quer ver logo o Museu do Frevo, quer conhecer o frevo,
Por que a sombrinha do frevo? Por que a dança? Por que o passo? Por que a roupa? Aonde fica? Onde nasceu o frevo? Então, quando ele passou pelo processo de inventário, para que ele fosse patrimônio, foi quando começou a pensar, teve a ideia do projeto, como as pessoas daquela época começou a pensar, poxa, a gente vai ter que guardar esse lugar aí, a gente vai ter que guardar essa história que diga. Cristiane veio de Minas Gerais com o marido visitar o Recife. Para ela, é muito importante conhecer as culturas que fazem parte dos lugares que passa. Eu acho super importante a gente conhecer as expressões culturais, né, do lugar que a gente está visitando. Eu vim hoje com meu marido para a gente conhecer a cidade e foi um dos lugares que a gente quis conhecer, para conhecer um pouquinho, né, de tudo, né, do frevo, da história do frevo, que é importante aqui, né, muito local, né, da cidade. Diferentes povos passaram pelo nosso estado e influenciaram na formação da diversidade cultural de nossa região. Essa diversidade reflete nos pontos turísticos e no dia a dia do recifense. Por esse motivo, não faltam razões para conhecer a cidade e se encantar por ela.